Fala galera do YouTube, eu sou o Tô Zé, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha, porque muita gente tá vendo meus vídeos e não está se inscrevendo. Então, vamos aí pro vídeo não ficar um vídeo muito longo. Então, falar um pouco aí sobre o futebol, o jogo que aconteceu, falar um pouquinho do jogo de ontem e falar já já do jogo de hoje do Vasco, da Gama e do Vasco e Fluminense. O Palmeiras jogou ontem, gente, contra a Capivara, se você não me, se você puder corrigir o nome, acho que é Capivara, o nome do time. Parece que Capivara, o time lá de São Paulo. E o São Paulo, perdão, o Palmeiras está classificado para a semifinal. E que time é esse do Palmeiras? Na minha opinião, um dos melhores times do Brasil. Ontem tivemos a estreia do Aia, do Dom Aia, né? O novo jogador aí do Palmeiras, que emertou, que jogou muito do Fluminense e agora foi pro Palmeiras. O Palmeiras conseguiu ganhar ontem por 4-0, teve o gol de pênalti, depois já dos acréscimos, o Sousa faz o 4 gol, 2 gols de Vitor Roque. O que falhar de Vitor Roque, que jogadoraço esse Vitor Roque, joga muito bola, na minha opinião, é uma contratação que foi muito boa, né? Dá para dizer que demorou um pouco, dá para dizer, mas eu acho que também tem a questão de se adaptar, da adaptação, de se adaptar, conseguiu se adaptar aqui novo ao futebol brasileiro e do ano passado para cá tem aumentado. O Palmeiras, querendo ou não, acho que é um dos melhores times do Brasil. Eu vi o jogo ontem, o Palmeiras foi melhor. No segundo tempo, o Palmeiras, dá para dizer que do primeiro tempo o Palmeiras jogou muito, foi melhor. Do começo o Palmeiras foi para cima, pressionava o Capivara, foi para cima, fazia de tudo para ganhar o jogo, conseguiu. O Palmeiras conseguiu fazer um a 0 muito cedo, acho que com 6 ou 7 minutos o Palmeiras consegue fazer o gol, com o gol do Vitor Roque, que sai. Já depois de um tempo do final, o Vitor Roque faz o segundo gol. E aí vai pro segundo tempo, o Palmeiras já com 2-0, aí pro Capivara conseguir pelo menos empatar já é difícil, mas enviar. E a gente sabe para você fazer 2 gols do time do Palmeiras é muito difícil, só se o Palmeiras tiver num dia muito ruim, num dia que a defesa tiver desatenta, então é muito difícil conseguir, é muito difícil conseguir fazer de repente dois. O Exel é tão fácil fazer um gol do Palmeiras, mas fazer 2, 3 gols do Palmeiras é tão fácil. Então vai pro segundo tempo, Palmeiras 2-0. E aí dá para perceber, na minha opinião, que a estratégia do Abel Ferreira muda do segundo tempo. O time do Palmeiras desce, o time do Capivara ficar um pouco mais com a bola. Tanto que se você for ver o jogo, você pode até dizer que mas o Capivara estava cegando, o Capivara teve chance, teve, mas só que qual foi a chance de muito perigo que o Capivara levou o Palmeiras? Eu não se lembro tanto. Não se lembro tanto, de tanta coisa. Do Capivara ter tido uma grande chance. Então, assim, o Capivara consegue ter um volume mais de jogo, mas muito, na minha opinião, não porque o Capivara melhorou do jogo, sim porque o Palmeiras deixou o Capivara jogar. Então, de repente, o Abel muda, tem a estreia do Aia, consegue ter o gol de pênalti, depois do final faz o 4-0. No segundo tempo, já 2-0, claramente já dava para perceber que o Palmeiras estava deixando o Capivara jogar, e ainda mais mata-mata tem esse negócio de saldo, tem esse negócio de saldo ou de goleada. Se ganha de 1-0, tá bom, classificar e cara por ter uma diferença grande foi bom, para mim ganhar 4-0, para também ficar aquela coisa, ganhando de 1-0. Se ganhasse de 1-0, poderia o povo falar, torcida, questionar, o trabalho do Abel, 1-0. Então acho que essa vitória por 4-0 foi muito bom. Vamos ver quem o Palmeiras passa. Comenta aí se você já sabe quem o Palmeiras vai enfrentar. Então acho que o Palmeiras é um grande favorito para ganhar o campeonato estadual, ganhar um campeonato paulista e até o Brasileiro e Libertadores. Eu acho que o Palmeiras esse ano está tendo um time muito bom, um time capaz de, de brigar por grande coisa. O ano passado já tinha, esse ano tá tendo, né? Apesar da saída do Veiga, mas veio o Arias, agora tem um time muito bom. Então acho que muito merecida essa vitória do Palmeiras, 4-0. E o Palmeiras, na minha opinião, tem tudo para ter uma boa temporada. E agora vai para a semifinal, não é? Lembrando que vai pegar o Fluminense no meio da semana. Eu acho que por mais que
a gente possa dizer, hoje em dia, eu acho que muitas pessoas não botam o estadual como prioridade, não botam como uma coisa tão relevante, mas eu acho que o Palmeiras ganhar um estadual, ganhar um estadual desse começo de ano, acho que vai ser muito importante. Depois da temporada que para muito torcedor dá para dizer que foi ruim, principalmente para a torcida do Palmeiras, dá para dizer que não foi uma grande temporada, 2025, muitos vice do Paulista, vice da Libertadores, vice do Brasileiro, então acho que depois de não ter ganhado de um estadual, de Copa do Brasil, de Libertadores, de Brasileiro, acho que 2026, se ganhar o estadual, vai ser muito importante o Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras é o grande favorito para todas as competições que disputa. Então, acho que tem tudo aí para ter uma boa temporada. E falar um pouco do Vasco, é proibido ficar muito longo, já passou de 5 minutos. Então, o Vasco da Gama hoje enfrenta o time do Fluminense. O jogo é 6 horas da noite, transmissão da TV Globo. Lembrando que esse jogo vai acontecer lá do estado de Ito Santo, porque o Flamengo vai jogar hoje do Maracanã, parece que 8h30 o jogo, é 8h30. Então, vai ter esse jogo do Vasco 6 horas e depois o Flamengo vai jogar 8h30. Então, decidiu que o jogo vai ser do Dito Santo e vai ser o Dito Santo. O Vasco chega no momento que, por mais que forçou, por mais que tenha um bom time, o Vasco chega assim no momento com várias questões, principalmente envolvendo o treinador. O Fernando Diniz está sendo um treinador muito questionado, o Diniz está sendo muito pressionado por parte da torcida. E por outro lado, você tem um Fluminense que está um time que se escasso, um time bem encaixado. Tem torcedor que deve achar que o Fluminense está hoje dentre os melhores times do Brasil. Tu fala em questão de resultado, questão do resultado, questão de futebol jogado até, de desempenho. Não é de um absurdo se for resultado, você pode falar isso, é claro que pelo time, pelas opções, tá um bom entre os 4, 5 melhores times do Brasil, o Fluminense. Mas o Fluminense tem tido bom resultado, parece que 16 vitórias seguidas, parece, do Maracanã. Então, o Fluminense, para muitas pessoas, esse jogo é obrigação, é o Fluminense ganhar do Vasco. Para muito torcedor tricolor, deve botar o Fluminense como favorito, não acho que é um exagero. Mas eu acho que o Vasco não é um time que você pode achar que vai ganhar um jogo fácil. Ah, mas o Diniz está sendo questionado, tem toda essa questão dos resultados. Mas o Vasco é um time que tem essa coisa de ganhar jogo que você imagina que vai ganhar. Por exemplo, essa semifinal. Muita gente pode botar o Fluminense como favorito, como time para ganhar. E a cara do Vasco ganha esse jogo hoje, por exemplo. A cara do Vasco ganhar esse tipo de jogo. Então, eu acho que eu também ouvi falar que os jogadores botar essa saída do Coutinho como combustível. Então acho que toda essa questão do Fluminense vir como favorito, a saída do Felipe Coutinho, talvez o jogador do Vasco entre motivado para ganhar o jogo. O Diniz está sendo muito questionado para dar torcida. O que eu acho desse jogo é que eu acho que o Fluminense vai chega pegando no momento melhor. Ele vai chegar no momento melhor para esse jogo, chega no momento melhor hoje para esse jogo de hoje. Mas o Vasco, pelo time e pelos reforços, eu acho que consegue sim. Pode conseguir ter um bom resultado, eu acho que consegue competir de igual para igual com o Fluminense. São dois times pau a pau, na minha opinião. O torcedor do Fluminense pode fazer o que quiser. O Fluminense tem tido resultado melhor e dos últimos anos o Fluminense tem resultado melhor. Se for comparado, comparação é, se for comparar a comparação de questão de título, de resultado, o que ganhou nesses últimos 3, 4, 5, 6 ou 10 anos, o Fluminense ganhou muita mais coisa que o Vasco. O Fluminense foi campeão estadual, se não me engano, 2022 para cá, acho que duas vezes. Ganhou em 2022, 2023, ganhou em Libertadores, ganhou em Copa. Então o Fluminense ganhou coisas importantes, o Vasco tá um jejum. Algumas pessoas podem falar que o Vasco deveria. Algumas pessoas podem achar que é melhor poupar, é, algumas pessoas podem achar que é melhor, pode achar melhor de repente o Vasco abrir mão, porque não tá tão bom, não tá tão bem do Brasileiro. O Vasco não tá do bom início do campeonato brasileiro, mas, por exemplo, mas eu acho que pro time do Vasco, eu acho que o campeonato carioca estadual, eu acho que tem que ser tratado como uma competição que é importante para o Vasco. O Vasco não ganha um estadual a cada 10 anos. Esse ano vai fazer 10 anos. Se o Vasco ganhar, vai completar 10 anos.
E para um time do tamanho do Vasco, ficar cada 10 anos você ganhar um estadual é uma vergonha, é uma coisa que não dá para passar normal, não sendo mais nada. E o Vasco não chega numa final de estadual há um bom tempo. Eu tenho para mim, na minha opinião, que o Vasco vive um processo de construção. Eu acho que como o Pedro chega do Vasco, dá para dizer que conseguiu sair um pouco da identidade do Vasco. Ué, dá para dizer que ainda falta mais dessa coisa da identidade do Vasco, falta mais ainda dessa coisa de ser um time vencedor, de voltar a ser um time vencedor, como foi dos anos no tempo de 90, ué, dos anos naquele tempo lá, muito vencedor da época dos anos 90, dos anos 2000. Até 2011, 2012, o Vasco conseguiu fazer boas temporadas. Então, assim, mas eu acho que o Peninho, desde como chegou, desde como tirou a 77, talvez da justiça, da eliminar, eu acho que o Peninho conseguiu botar o time do Vasco para o cenário nacional, conseguiu primeiro ano botar o Vasco da semifinal, conseguiu botar o Vasco desse processo de construção, recuperação judicial, 2025 o Vasco chega da final da Copa do Brasil. Então, se for olhar esse mandato do Pedinho, são 2 anos seguidos de semifinal, 2 anos seguidos da semifinal e uma final. Então, assim, eu acho que o Vasco ganhar o estadual é muito importante. É claro que eu acho que é muito mais importante para o Vasco ganhar uma Copa do Brasil, ganhar uma Libertadores, ganhar um Brasileiro, do que ganhar um estadual. Mas eu acho que o estadual é sim importante. Então acho que o Vasco chega num momento muito delicado com o Fernando Diniz, o Diniz muito pressionado, toda essa questão envolvendo o Coutinho. Mas eu acho que é um jogo que é sim muito importante para o Vasco. O Vasco tem a chance, por exemplo, de ter um avanço contra o Flamengo. O Vasco, depois da goleada, depois de ter perdido finais para o Flamengo, eu acho que conseguir chegar numa final, eu acho que o cara tem que ter posição, humildade. Apesar de classificar, que a torcida vai estar com humildade, eu acho, na minha opinião, porque é um jogo difícil, o momento que o Vasco vive. Mas eu acho que por ser um casco, por ter todo esse histórico do Vasco contra o Fluminense, dá pra dizer que tem uma freguesia do Fluminense. É um jogo que eu acho que vai ser difícil. Eu acredito que o Vasco deve ter mais a posse de bola. O treinador do Fluminense com certeza sabe que o Fernando Diniz gosta de deixar o zagueiro bastante avançado. Inclusive eu falei sobre isso de outros vídeos aqui no canal. Vai lá os outros vídeos. Vai lá os outros vídeos que eu falei sobre isso. O Fernando Diniz gosta de deixar o zagueiro e deixa o zagueiro muito da frente, peito do ataque. Eu acho que o Vasco tem que ter esse tipo de cuidado. O time do Fluminense sair de contra-ataque. Acho que vai ter que ser um time mais organizado, bem encaixado. E o Diniz tem muito essa questão de povoar os jogadores do lado do campo, para de repente inverter uma bola para o outro lado, para o lateral, para o atacante. Então, e sair jogando, né? Os zagueiros sair jogando, atrair a marcação e tentar sair depende do contra-ataque, na transição. Então, assim, eu acho que toda essa parte tática, porque o treinador sabe como o Vasco, perdão, gosta de jogar, então acho que o Fluminense vai pressionar a saída do Vasco e vai tentar se aproveitar da boia longa. Eu acho que vai ter muita boia longa, o Fluminense tentando. Eu acho que o Vasco vai ter mais posse de bola, tá? Então acho que por treinador do Fluminense já saber que que o Fernando Diniz gosta muito de ter posse de bola, gosta muito desse toque pro lado e desse zagueiro bastante adiantado. Eu acho que ele vai fazer de tudo para aproveitar os espaços que o Vasco deixar. Então acho que o Fernando Diniz precisa estar ciente, ele precisa ter muito cuidado. Lembrando que o Vasco vai ter um jogo ainda contra o Santos, do meio desses dois jogos, do meio desses dois intervalos. Hoje, domingo, vai ter esse jogo, e no outro domingo vai ter o jogo da volta, né? Então, acho que vai ser um grande jogo. Vamos ver o que vai dar. Eu não acho que quem ganhar já vai estar classificado. Acho que tem jogo ainda, né? Tem jogo ainda tem o jogo da volta no Maracanã. Mas acho que vai depender muito do resultado. Acho que 1 a 0 ainda tá vivo, dependendo de quem ganhar. Mas se for mais de 1 a 0 eu acho difícil, é. Em 2 a 0 ter nada decidido, mas 2 a 0 quem sabe. Mas eu acho que pro Vasco conseguir essa vantagem desse primeiro jogo vai ser importante. Então esse foi o vídeo, né? Eu com o Vascaíno vou torcer pro Vasco.
Vamos ver o que vai dar desse jogo do Vasco. E vamos ver o que vai dar. E eu acredito sim que o Vasco possa ganhar. Então, gente, esse foi o vídeo ficar tão longo, já passou dos 15 minutos aqui. Então, assim, gente, vou falar aqui umas coisinhas rápido com vocês. Se vocês puderem, algumas ideias de vídeo, e vocês puderem deixar no comentário que tipo de vídeo, que tipo de jogo, de assunto, competição vocês querem. Porque esse ano 2026 vai ter, é um ano de Copa do Mundo, vai ter Copa do Mundo, tem Liga dos Campeões, tem Libertadores, então ainda acho que vai ter, se Deus quiser, Deus permitir, me dar vida e saúde, eu vou gravar muitos vídeos esse ano. E e é o seguinte, esse ano ainda vai ter Sul-Americana, tem Liga dos Campeões, tem Libertadores, a Copa do Brasil, os times da CA ainda não estrearam. Então comenta aí se vocês querem mais vídeo, de outras competições, se vocês querem mais vídeo falando de outros times. Se vocês querem, por exemplo, falar sobre as seleções, o que eu acho, minha opinião, porque esse é um ano que é muito importante eu aproveitar, principalmente por meio do ano vai ter a Copa do Mundo, então acho que eu vou gravar muitos vídeos falando sobre Copa do Mundo ainda esse ano, se Deus quiser. Então acho que comenta aí se vocês querem mais vida aí de alguns assuntos, algum assunto diferente, não é? Envolvendo futebol, tá? O canal é de futebol, mas que tipo de competição, perdão, vocês gostam de acompanhar? Comenta aí seu time, se inscreva no canal, deixa o joinha, que eu vou ficando por aqui. Vai e fui.